Olá, mais uma aula Paraná para você. Professor Neckel aqui, Wagner Neckel. A gente vai falar de equação exponencial, retomada com situações, problemas envolvendo equações exponenciais. Mas antes da gente falar do conteúdo, vamos lembrar, você tem alguns meios para você assistir essas aulas, acompanhar, entender os conteúdos, revisar esses conteúdos. E um deles é o aplicativo Aula Paraná. No aplicativo você tem acesso ao link, direciona a aula no YouTube. No aplicativo Paraná você tem acesso ao Classroom, onde você também tem todos os links que você acessa para você assistir a aula no YouTube, para você acessar o link da atividade dessa aula, que já está lá disponível. Então corre no Classroom, clica, responde a atividade e já garante a sua presença. A gente também tem aluno que você está acompanhando essa aula e resolvendo a atividade pela TV. Então você resolve e entra em contato com a sua escola para entregar as atividades. Beleza? Não esquece, importantíssimo você resolver as atividades e entrar em contato com a escola para entregar essas atividades. Beleza? E se você está pelo Classroom, clica na lista lá no exercício, resolve para garantir a tua presença. Na aula anterior, nós finalizamos a retomada de logaritmo com várias situações problemas envolvendo essa aplicação de logaritmo em várias situações distintas, inclusive em situações que envolvem outras disciplinas. E aqui um ponto importante, nessa retomada de equações exponenciais, nós também vamos trabalhar a aplicação de problemas que envolvem outras disciplinas também, biologia, química, física, aplicação. Veja, a matemática é uma ferramenta muito assim, potente para resolver problemas. E a matemática usa muito da língua portuguesa, né, gente? Leitura, interpretação, faz toda a diferença na hora de você resolver um exercício de um problema. Até mesmo para entender o caminho, qual é o algoritmo, a forma de resolver. E equações exponenciais, lembrando, na aula de hoje nós vamos resolver. E como é aula de retomada, nós vamos direto para um exercício aqui, pensando em resolver essa equação exponencial. E aí, para resolver essa equação exponencial, nós temos que lembrar de um conceito bem importante das equações, que é igualar as bases. Então, você pode ver no exercício aqui, que do lado esquerdo eu tenho 3, está elevado a um expoente, e a incógnita está no expoente, inclusive, isso caracteriza uma equação exponencial. E do lado direito eu tenho 9. Eu preciso reescrever esse 9 na base 3 para resolver o exercício. Porque quando eu estou trabalhando com equação exponencial, eu igualo as bases, e aí eu esqueço as bases e trabalho com os expoentes. Daí depois eu igualo os expoentes, eu transformo uma equação exponencial em uma equação de primeiro grau ou de segundo grau, que fica mais fácil de resolver. Então o primeiro passo aqui, gente, vou ler o exercício com vocês vão tendo um tempinho para resolver, resgatando esse conceito da equação exponencial. Dada a equação exponencial definida por 3 elevado a 2x menos 6 igual a 9, determine o valor de x. Dica para você resolver esse exercício. Aqui já é base 3, então precisa transformar um 9 em base 3. Vamos lá. Base, potência. 3 vezes 3, já dá 9. Então a gente está falando aqui de pegar o 3 ao quadrado no lugar do 9 para a gente resolver esse exercício. Então, igualou as bases, aí você vai ter liberdade. Daí 3 no lado esquerdo, 3 de base no lado direito, corta, esquece as bases e trabalha com a igualdade dos expoentes. Aí você vai conseguir resolver e encontrar o valor de x, que transforma esse 3 elevado a 2x menos 6 igual a 9. Dica? Beleza? Uns minutinhos para você resolver e a gente já volta com a solução. Muito bem, a forma de resolver, gente, é isso. Igualar as bases. Vamos olhar como é que ficou esse exercício? O 9, decompondo em fator 3, aí a gente pode usar esse algoritmo para decompor o 9. 9 dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, 3 elevado a 2 é a substituição, é a potência que representa o 9. E assim a gente pode reescrever essa igualdade e já esquecer as bases que são iguais. No lugar do 9 com 3 ao quadrado, 3 é base 3 de ambos os lados, e a forma de resolver a equação exponencial é essa. Esquece os dois e trabalha a igualdade nos expoentes.
Eu escrevo então 2x menos 6 igual a 2. Resolvendo agora a equação de primeiro grau, passa o 6 somando, lá do princípio aditivo, lembra? Eu adiciono 6 em ambas as partes da minha equação para anular esse 6 que está antes da igualdade e esse 6 aparecer somando depois da igualdade. A gente costuma usar a operação inversa, né? 6 está diminuindo, passa somando, 2 mais 6 são 8, e o 2 está multiplicando, passa dividindo, e o 8 dividido por 2 são 4. Então, x precisa valer 4 para a gente ter essa igualdade verdadeira. Você pode fazer um teste aqui, ó. 2 vezes 4 é 8, são 8. 8 menos 6 são 2, e 3 ao quadrado são 9. Funciona. E para trabalhar um pouco mais as propriedades de potenciação, gente, olha só. Às vezes você precisa reescrever o que você tem em um dos lados da equação, a ponto de você chegar na mesma base que você tem, que você está comparando no outro lado da equação. Ou seja, para você chegar na mesma base, você tem que reescrever, usar propriedade de potenciação. Então, são várias propriedades de potenciação que a gente utiliza nesse caso. E uma delas vai ficar aqui na tela para você lembrar. Vai chegar um momento que você vai ter uma potência no denominador aqui, no 1/81 avos. Assim que você tiver a potência no denominador, você pode inverter a potência do denominador para o numerador. E isso basta trocar o sinal do expoente. E o 9 precisa estar na base, e o 81 precisa estar na base 9. Né? Então, de novo, pega o 81 e escreve uma potência que chega no 81, mas essa potência precisa ser base 9. Então, vai lá, 9 vezes 9 já dá 81. Então, já fica a dica aqui, né? 9 ao quadrado é o nosso 81. A partir daí, aplica a propriedade de potenciação, inverte essa potência para o numerador, e aí você tem bases iguais. Não pode esquecer, gente, para resolver uma equação exponencial, bases iguais. Igualar as bases é a regra número 1, passo número 1. Depois que igualou, esquece a base e trabalha com os expoentes. Beleza, gente? Então, uns minutinhos para você resolver. Pega caderno, caneta, lápis, desenvolve passo a passo e a gente volta corrigindo. Eu acho que, assim, que a grande dificuldade nesse momento é pegar aquele 1/81 avos e transformar ele numa potência de base 9. Quer dizer, o 81 está no denominador. Pensando nisso, gente, olha só o início da solução aqui. Escrevendo o 81 com base 9, a gente decompõe. 81 por 9 dá 9, 9 por 9 dá 1, então 9 ao quadrado é o nosso 81. Aí então eu passo substituindo 81 por 9 ao quadrado. Então vamos no quadro um pouquinho, só para a gente entender essa dinâmica. Como que eu pego esse 1 sobre 9 ao quadrado e escrevo essa potência no numerador? Vamos lembrar aqui da propriedade. A propriedade diz que A elevado a menos N, propriedade de potenciação, hein? É o A elevado a N, 1 sobre A elevado a N. Nesse caso, a gente tem ali, vamos representar só a segunda parte da equação, que é 1 sobre 9 ao quadrado. Então, olha só, eu tenho 1 sobre 9 ao quadrado. Para escrever essa fração, colocando a potência de 9 ao quadrado no numerador, a gente reescreve aqui o 9. Perceba que o expoente, ele muda de sinal, ou seja, o 2 vira menos 2. Então, pensando agora nessa potência de 9 elevado a menos 2, que é o 1 sobre o 9 ao quadrado, que é 1/81 avos, que a gente reescreveu, a gente pode pegar o 9, que está elevado a 2x, só lembrando, né? 9 elevado a 2x, igual ao 9 elevado a menos 2. Como as bases estão iguais, a gente vai esquecer as bases e trabalhar com os expoentes. Aí fica fácil, nós vamos voltar para a tela agora, fica fácil a gente ver a continuidade da solução. Nós vamos pegar o 2x e igualar a menos 2, porque agora eu posso igualar os expoentes, já que as minhas bases já estão iguais. Certo? Seguindo aqui então, reescrevendo e já simplificando as bases,
A gente escreve 2x igual a menos 2. O 2 passa dividindo e 2 dividido por 2 dá 1. Então fica menos 1 a resposta. Menos 1 é o valor de x necessário para que essa igualdade seja verdadeira. Beleza? Deu certo? Se tiver qualquer dificuldade, volta, corrige. Tem que prestar muita atenção nessas propriedades que a gente está utilizando. No exercício 3 agora, usando de uma propriedade muito famosa, a gente costuma falar que todo número elevado a zero é 1. Como essa aula é de retomada, eu vou dar uma dica aqui para você. Ó. Já que eu tenho aqui no lado esquerdo um 17 na base, eu preciso encontrar um 17 na base do lado direito. E qual é a potência com base 17? Que o resultado é 1. Qual é o expoente do 17? Que leva ao resultado 1. Pensa aí, resolve, iguala as bases, trabalha com os expoentes e a gente volta corrigido na sequência. A grande saída nesse exercício é transformar o 1 em uma potência de base 17. Nesse caso, gente, o 1, para reescrever na base 17, a gente usa a propriedade. Né? Como todo número elevado a zero é 1, a gente pode escrever 17 elevado a zero. Por que que a gente escreve 17? Porque deste lado da equação já tenho 17. E aí eu preciso igualar as bases para trabalhar com os expoentes, assim que eu resolvo uma equação exponencial. Nesse caso, eu posso cortar, eliminar as bases e trabalhar com os expoentes. Então aqui nós vamos isolar x agora, mas eu estou sabendo de uma pessoa aqui no estúdio ó, que já sabe a resposta. A nossa intérprete, vamos perguntar para ela, Elaine, você sabe dizer qual é o valor de x que resolve essa equação? Quanto é? Menos 120? Olha aí, gente. Que beleza, hein? Menos 120. Por quê? O menos 120 com o mais 120 zera. A gente está buscando o valor igual a zero. Ou a gente passa o 120 positivo, diminuindo. E tem aí, x precisa certinho, hein? Parabéns. Agora, pensa bem. Se você tivesse qualquer outro valor de x, essa igualdade não seria verdadeira. Não tem como o x, por exemplo, ser 1. Não resolve o problema. Porque aí 1 mais 120 dá 121. 17 elevado a 121 nunca vai ser 1, né, como resposta. Então você tem que lembrar, igualar as bases é um passo fundamental para trabalhar com os expoentes. É assim que a gente resolve uma equação exponencial. Olha só, no exercício 4, problema de aplicação aqui na área de biologia, né? Como que os mosquitos se proliferam, assim, crescem, como que a população dos mosquitos cresce. E você vai perceber aqui que se a gente não se cuidar, né, principalmente o mosquito da dengue, por exemplo, que é uma das doenças que às vezes mais afeta aí no Brasil, a gente tem que cuidar, né, não deixar a água parada, para a população de mosquito não crescer. Todo mundo, todos juntos, hashtag, né, todos juntos contra a dengue. Aqui, vamos ler o exercício? Me acompanhe. No estudo de uma população de mosquitos, identificou-se que o número N de mosquitos, T horas após o início do estudo, é dado por N de T igual a 20 vezes 2 elevado a 1,5T. Olha só, a gente está iniciando aqui com 20 mosquitos, né, população inicial, vezes 2 elevado a 1,5T, que esse é o fator de crescimento. Você vai perceber, vendo o nosso cálculo, da nossa conta, que você vai fazer primeiro, antes da gente corrigir, que depois de 10 horas a população de mosquitos sai de 20, que é no tempo zero, né, no T igual a zero, e vai para muitos. Não vou dar resposta aqui, né, senão a gente fica... Nem a Elaine não vai dar resposta não, porque né, não pode. Você vai ter um tempinho para resolver e a gente vai corrigir na tela. Mas lembre, começa com N, T igual a 20 vezes 2 elevado a 1,5T. Como eu quero a população de mosquito depois de 10 horas desse início de estudo, qual vai ser essa população? É a resposta substituindo o T por 10. Então as fotinhas aqui, né? Dos mosquitos. Gente, vamos deixar isso aqui, vamos cuidar, né? Para essa população não crescer do jeito que vai
que o estudo mostrou. A gente já volta com a solução. Faz aí o exercício e a gente corrige na sequência. Isso aí, você já deve ter resolvido, percebeu que a população de mosquito fica muito grande, né? Ou seja, uma população imensa. Depois de 10 horas, gente, esse número gigantesco a gente já vai corrigir. Isso chama a nossa atenção aqui, ó, para muita coisa, principalmente para prevenção. A gente pensar nesse mosquito aí que se prolifera, né? Água parada, em lixo que às vezes você joga. Isso contribui, são variáveis que contribuem para aumentar a população de mosquitos, de doenças. Então a gente tem que cuidar de prevenção, joga lixo no lixo, cuida de não deixar água parada, muito importante. A gente cuida assim da nossa saúde e da saúde que a gente ama. Aqui, olha só, substituindo T por 10 e resolvendo primeiro a potência, lá no expoente da potência a multiplicação, vamos lembrar que dentre as 6 operações básicas, quando eu tenho uma expressão numérica para resolver, eu sigo a priorização que é feita, né? Uma ordem dentro da resolução das operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e adiciação. A gente sabe que potência e raiz numa expressão numérica é mais importante. Depois, multiplicações e divisões e, por último, soma ou subtração. E isso é a sequência de operações. Agora tem a sequência dos separadores, às vezes tem um parênteses que dá prioridade a uma operação ou outra, a gente tem que cuidar disso em expressões numéricas. Aqui, da potência, a gente resolve lá em cima primeiro, no expoente. 1,5 vezes 10 são 15. 2 elevado a 15, 32.768. Vezes 20, 655.360 mosquitos. Em 10 horas, sai de 20 mosquitos para mais de 655 mil. Olha que absurdo, né, gente? Por isso, vamos cuidar da saúde, para que essas doenças... Prevenção, gente, para que essas doenças, esses mosquitos, essas coisas não se proliferem, né? Esse aqui é a fotinha aqui do mosquitinho aí. Parece bonitinho aqui na fotinha, mas não é não. A Aedes aegypti aí, o mosquito da dengue, né? Ó, hashtag todos contra a dengue. Vamos cuidar das coisas. Cuidar da saúde de todos. Certo, gente? Exercício 5, para você fazer também um tempinho. Aqui a gente vai aplicar 2 propriedades, porque como é uma equação exponencial, eu preciso transformar o 243 avos em uma potência de base 3 meios. Então a minha dica é, transforme o 32 em base 2, transforme o 243 em base 3, e aí você tem as 2 potências aqui com o mesmo expoente, você usa a primeira propriedade. Transforma a fração no mesmo expoente. Aí você vai perceber que lá você tem 3 meios e aqui você vai ter 2/3. Você vai fazer inverter a fração na base. Quando você inverte a fração na base, você muda o sinalzinho do expoente. Então essas 2 propriedades você vai resolver aqui, vai aplicar aqui na esquerda da equação para chegar na base igual do que está depois da igualdade. Então, iguala as bases, depois esquece a base e trabalha com os expoentes. Você tem uns minutinhos para resolver, a gente volta na sequência com a solução. Olha só, gente, o 32, 243 avos, você precisa reescrever em bases diferentes, né? 32 na base 2, 243 na base 3. Então a gente pode buscar, vem aqui no quadro, ó, reescrever para chegar na base 3 meios. Então, o 32, 243, vou rabiscar aqui um pouquinho só para a gente reescrever essa fração. A gente pode transformar aqui 32 numa base 2 e 243 numa base 3. A pergunta é, qual é o expoente do 2 que leva ao 32? Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Então, o expoente aqui é 5.
3, multiplicando o fator 3 para chegar em 243. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. 1, 2, 3, 4, 5, fator 5. Então, essas duas potências representam essa fração. Eu posso aqui, então, gente, olha só, transformar agora, aplicando a propriedade de potenciação, já que o 2, que é numerador, está elevado a 5, e o 3, que é numerador, está elevado a 5, a gente pode reescrever isso aqui como 2/3 elevado ao mesmo expoente. Então, eu escrevo expoentes iguais, transformo num único expoente, mantendo a fração. Só que a gente sabe que a outra parte da igualdade, a gente pode lembrar na tela depois, é o 3/2 e não o 2/3. Então, isso aqui eu posso reescrever da seguinte maneira, usando outra propriedade. Vamos lá. A sobre B elevado a menos n, por exemplo, é um B sobre A elevado a n. Ou você pode ter aqui um A sobre B elevado a n, transforma um B sobre A elevado a menos n. Muda o sinal do expoente. Menos n. Muda a fração. Ou seja, aqui eu posso reescrever 3/2 elevado a menos 5. Veja que usando propriedades de potenciação, a gente vai reescrevendo até chegar na mesma base que a gente tem do outro lado da equação exponencial. Então vamos voltar para a tela, dando sequência ao nosso exercício. Escreve a equação exponencial, reescreve o 32 e o 243. As potências, divisão de potência com o mesmo expoente, mantém um único expoente e mantém a divisão. Agora inverte a fração da base e muda o sinal do expoente. Tudo que o professor falou agora há pouco no quadro. Com bases iguais, a gente esquece as bases e trabalha com os expoentes, ou seja, o menos 5 igual ao t sobre 3 menos 2. E aqui eu estou resolvendo agora uma equação de primeiro grau. Você pode tirar o mínimo, o múltiplo comum, dividir embaixo, multiplicar em cima, reescrever, esquecer os denominadores e isolar t. Ou aqui a gente pode fazer mais fácil ainda. O 2 está subtraindo, passa somando. Menos 5 mais 2 dá menos 3. E o 3 está dividido t, passa multiplicando. 3 vezes 3 são 9. Resposta, t igual a menos 9. Então, t precisa ser menos 9 para que essa igualdade seja verdadeira. Beleza, gente? Passo a passo, com calma, tudo se resolve. Resposta final, t igual a menos 9. Então, essa aula foi de retomada de equações exponenciais. A próxima aula também vai ser de retomada de equações exponenciais com situações problema. Nós vamos falar de usar as equações exponenciais como ferramenta e base para resolver algumas aplicações em outras áreas. Beleza, gente? Não perca a próxima aula. Até lá. A gente se vê na sequência. Fiquem bem. Um abraço. Thank you.